mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fala conosco, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, através da sua palavra. Pai querido, abençoa, Senhor, aqui o nosso diácono, meu Deus, nesta noite. Pai, ilumina ele já é iluminado, Senhor, mas ilumina ele, meu Pai, com a tua palavra, meu Pai, diretamente do trono do Senhor, Pai. Que ele venha a ser revestido, meu Pai, nessa noite com a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais e mais, Pai, nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, mais uma vez eu te peço. Abençoa, meu Pai, mais uma vez aqui o nosso irmão, aonde vai nos dar, Senhor, uma palavra de ensinamento, meu Deus, para toda a tua igreja, Senhor. Nós sabemos que a responsabilidade é grande, mas nós sabemos que o Senhor também já está na direção da frente. Eu creio que o teu Espírito Santo já abriu o coração de toda a igreja, e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor também já se faz presente aqui e também na vida desse irmão, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa em nome do Senhor Jesus, e nós queremos te agradecer com uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oi, igreja. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui na presença do nosso Deus e eu tenho muito a agradecer, meu irmão. Aleluia. E eu creio que você também tem muito a agradecer. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Está aqui mais uma noite na presença do teu Deus. Aleluia. Palavra que Deus diz que eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que em 1000 outros lugares. E o Senhor sonda o meu e o seu coração, querido. Ele sabe a necessidade antes de você clamar, diz a tua palavra. Então o Senhor sabe que muitas das vezes eu e você temos necessidades, e o Senhor Ele que supre a minha e a sua necessidade, amém? Amém. Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. Isso é muito profundo, irmão, é coisa simples, mas eu gosto dessa versão. Nós conhecemos muito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém? Mas essa versão ela joga para o futuro, e tem aquela versão que a palavra de Deus é a mesma, mas tem aquela versão que ela se aproxima mais, amém? Porque a palavra de Deus aqui, ó, ela está traduzida no português, mas ela tem o original que é no hebraico, no aramaico e no grego, no Novo Testamento. E nesse original tem partes que se aproximam mais daquele verbo, daquilo que o Senhor queria falar. Tem uma intenção, amém? Tem uma intenção. Preste atenção, querido, porque o Senhor Ele vê as intenções do nosso coração. Ainda que tenha dificuldades para mim e para você, eu confesso para os irmãos que Deus já tem falado deste lugar. Aleluia. Situações difíceis, nós sabemos que nós estamos no propósito, amém? E nos alegra o coração os nossos visitantes na casa do Senhor, amém, meu irmão? Você está na casa do teu Deus, você está na casa do Pai. Você pode entrar, você pode abrir a geladeira, você está na casa do teu Pai, e Ele fala: o teu coração é o meu, amém? Nos alegra recebê-los aqui. A palavra do Senhor diz que há um só rebanho, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas nos alegra estar aqui com os irmãos em comunhão na casa de Deus. Mas eu digo para os irmãos que o Senhor já tem falado, porque foi difícil para mim estar aqui essa semana, e eu louvo o Senhor. Deus vem falando desde o início aqui situações difíceis na família do nosso irmão Marlene, e eu gosto de prestar atenção, irmãos.
Deus está falando sobre vida. Amém? Nessa noite. E às vezes você vê situações difíceis. Nós vemos situação que nós sabemos de morte, como a irmã Marlene falou, né? Louvado é o Senhor. E de uma pessoa da sua família, e os familiares, né, estão tristes. E Jesus falou: chorar e não se chora. Nós temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. Mas ele também falou: alegrai com os que vos alegram. Aleluia. Significa isso que então é bipolar? Ou eu estou alegre, ou eu choro? Não, significa que em todas as situações o teu Deus está com você. Significa que o próprio Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém. Significa que ele tem compaixão para mim e para você. Ele não está longe que não vê o seu problema, não. Mas Deus vem falando logo no meu coração. Esse propósito aqui nessa semana é o propósito, né, pastor? Deus fará o impossível. Guarde isso. Nós estamos nesse propósito. Hoje é o terceiro dia desse propósito. Deus fará o impossível. Deus já vem falando no primeiro dia, né, com a nossa irmã Estela, no segundo com a minha esposa. E Deus prepara esse dia. Deus fará o impossível. Mas Deus falou algo muito simples no meu coração. Eu quero que você guarde isso. O que aconteceu essa semana, os irmãos já sabem. E eu não vou nem tocar muito nessa tecla. Mas eu quero agradecer ao Senhor porque, né, cada um tem sua causa. E eu tenho uma causa, um tratamento da minha casa, um tratamento neurológico difícil que minha casa tem enfrentado. Deus tem guardado tanto. E há muito tempo, meu Deus, nem Salomão, né, pastor? Eu estou aqui igual um menino pequeno, vendo as coisas novas. Só que para mim está balançando muito, mas é bênção demais. Aleluia. Tem gente que é mais inquieto, né? Eu e minha esposa é mais assim, mas é bênção. Mas o que acontece? Louvado seja o Senhor. Nesse tratamento, irmãos, que a minha casa, eu tenho passado, minha família, há muito tempo que eu não passava mal mesmo. E essa semana dificultou bastante, ao ponto de eu passar muito mal. E uma situação difícil, porque situações difíceis que você passa também, às vezes, né, o mar está ali, o mar está calmo, não está calmo. Ele é o Deus do impossível. Nós vamos falar sobre o mar agitado essa noite. E a gente sabe muito bem que Ele acalma as tempestades. Mas e quando a tempestade vem? Não vai ficar tudo parado não, irmão. O barco vai balançar mesmo. Aqui, ó, o barco balança. Aqui balança, aqui eu vou ter medo, a Bíblia pode cair, né? Eu nem vou balançar muito, mas está preso, né, pastor? Mas balança. O que acontece? O barco estava lá, os irmãos podiam falar assim: nós estamos dentro do barco. E detalhe, Jesus estava dentro do barco também, ainda que dormindo. E por que nessa situação Jesus está dormindo? Porque tem situações que a tempestade se levanta na minha vida e na sua vida, vai parecer que Ele está dormindo. Esse dormir de Deus é muito mais para provar eu e você do que Ele está dormindo. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Essas situações difíceis que foi falado aqui, o Carlos falava também, né? Situações que a gente vê, por que de vida? Ali, com o amigo, dos amigos da filha dele, adolescentes, e perder a vida assim, né? Numa situação difícil dessa, trágica. Mas nós estamos falando de vida, querido, porque Jesus disse que aquele que ainda estiver morto, crendo nele, viverá. Isso aqui é muito pouco. Eu falo com minha esposa, isso aqui é muito pouco. Tem situações que é difícil. Essa situação não aconteceu comigo. Situações difíceis que acontecem com você, que traz lembranças ruins. É a tempestade balançando o barco. Aquilo quis me lembrar situações. Eu que já venho com esse tratamento, minha família desde 2017, falava com a Brenda ali atrás, ela me perguntava que pelos médicos a situação neurológica é bem simples para explicar assim, mas é difícil
eu não ia saber quem eu era, eu não ia saber falar, eu ia vegetar numa cama. Não vou dizer que é fácil, tem situações difíceis, eu sinto dores, situações da coluna, situações que querem endurecer todos os meus pés e minhas pernas, endurecer mesmo de não mexer. Eu estou aqui agora que eu sinto, mas eu sei que mais do que eu sinto é o que eu sei, porque a fé ela sabe. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso eu tenho que saber. Nós vamos falar de fé nessa noite. Você tem que saber disso. Você vai sentir mesmo, querido. Você vai estar triste momentos de tempestade que vão chegar e balançar o barco. Você vai ser testado, você vai ser provado. Mas Deus se trouxe para falar sobre fé. E fé é o quê? É as coisas que eu não vejo. É a certeza de fatos. Convicção que vão acontecer. Pelo simples fato dele ter falado. Independente do que eu sinto, do que você sente. Ele falou. E ele é o verbo. E ele vela, não é porque eu não, querido. A igreja tem que se dedicar, mas por mais que nós nos dedicamos, a palavra do Senhor diz que ainda que o homem for infiel, eu me mantenho fiel. Ou seja, ele diz, sede santos como ele é santo. Nós temos que buscar a santificação, diz a palavra. Mas não é só ela também não. A santificação vai trabalhar na minha vida e na sua vida como igreja. Mas qual é o outro detalhe que ele diz? A santificação e a comunhão uns com os outros. Porque se eu estou santo, se eu estou me santificando, está lapidando eu. Mas se eu não tenho comunhão com meus irmãos, se eu não me preocupo com meu irmão, eu também estou só a metade. Eu tenho que me santificar como igreja. Você vai entender o porquê disso. Mas também eu vou me preocupar com meu irmão. Eu preciso me preocupar com ele. Eu preciso cuidar dele. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra. Glória a Deus. E a palavra está sendo dita, amém? Mas ela precisa ser aberta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 19. Tem vezes que eu gosto de falar isso, queridos. Não é para parecer muita coisa não, para a glória de Deus. Porque o Evangelho ele é de Cristo. Mas nós conhecemos que tem 4, né? Mateus, Marcos, que é meu nome, do Marquinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, mais simples, abrindo em Lucas. Mas o Evangelho ele é de Jesus. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Capítulo 19, Lucas capítulo 19, para nós ganharmos tempo. Versículo 40. Lucas 19, 40. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Repita comigo a igreja. As pedras clamarão. Amém, querido. Louvado seja o Senhor. E essa palavra que Deus ardeu no meu coração, Deus falava muito sobre isso. As pedras clamarão. E que nós vamos falar sobre pedras nessa noite. E o que tem a ver a pedra com o irmão? Em outro lugar, louvado seja o Senhor. Em outro lugar, o Senhor diz que nós somos, eu e você, nós somos pedras vivas. Amém? Abra aí também. Vamos aprender a palavra do Senhor. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Aleluia. Para nós entendermos, 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 5. Essa carta de Pedro está lá no finalzinho, perto de Apocalipse já. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 5. Aleluia, Deus. Diz assim: vós também, está entendendo? Está vendo aí para não ficar aonde foi falado? Ó. Vós também, então a responsabilidade é minha e sua, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. O que significa isso? Deus do impossível. E nós estamos em propósito, quase falando em línguas aqui, glória a Deus. Nós estamos em propósito que Deus fará o impossível. Mas com algo Deus ardeu muito no meu coração. Deus fará o impossível, mas quem fará o necessário? Louvado seja o Senhor. Deus fará o impossível, mas Deus falou no meu coração. Não é somente falar, faça a tua parte. Não, é muito vago. Não, Deus falou dessa forma. E eu louvo o Senhor por isso. Deus fará o impossível, mas quem fará o necessário? Ele, a palavra do Senhor diz também em Isaías, que o Senhor é a pedra angular. Nós falamos aqui na escola bíblica, no domingo, pela misericórdia do Senhor. E eu quero louvar o Senhor, que nós diminuamos e o Senhor cresça. E nós temos falado isso aqui. Eu tenho até brincado com os irmãos, falou, os pastores estão lá no grupo, nós não vamos colocar no grupo não. Não por causa dos pastores, mas muita coisa está sendo falada aqui de manhã, Deus tem falado à noite. Aleluia. Isso é para nós vermos que o Senhor está no nosso meio, amado. Que nós diminuamos ele cresça. Mas se realmente onde tem dois ou mais reunidos no nome dele, aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. minha esposa não quis não, mas eu quis. Glória a Deus. Aleluia. Que ela falou, tá chique demais. Eu falei, sou mineiro, eu sou chique, vai. Aleluia. E o Senhor, eu louvo o Senhor pela vida dos irmãos, pela dedicação. Isso é bênção do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Te educar, cada um dos irmãos, eu até falava difícil aqui, mas ela falou, não, eu vou estar lá sim. E eu louvo o Senhor pela Deus, Ele sabe a dedicação de cada um, a entrega, amém? Porque nós somos pedras vivas, amém, querido? Mas prosseguindo aquilo que Deus tem falado no meu coração, louvado seja o Senhor. E eu creio que a vontade dele vai ser feita nessa noite, amém? Mas o que significa isso? O que significa isso? A palavra de Deus em Lucas capítulo 19, 40. Quem é que está falando ali? E se esses se calarem, as pedras clamarão. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Aleluia, amém? Você pode acompanhar ali no capítulo 19. Por que Jesus está dizendo isso? Que se esses se calarem, as pedras clamarão. Porque quem estava falando com Jesus era os fariseus. E nós conhecemos os fariseus. É importante falar dos fariseus. Não quer dizer que eles não até buscavam a Deus, não é isso. Mas Jesus dá um exemplo, que é um exemplo muito pertinente sobre os fariseus. E o que Jesus falou para a igreja dele, que eu e você hoje, que tem um fermento que eu tenho que ter cuidado. E ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é um algo que se coloca no bolo, né? As mães sabem, o negócio ninguém vê, pequenininho. Mas quando você volta lá, o bolo cresceu. Ou seja, Deus está falando comigo, com você, que tem que ter cuidado com esse fermento. Que é algo que acontecia com os fariseus. Era errado que eles buscavam a Deus? Não, eles eram os mais religiosos da época. Mas Deus quer fazer uma diferença comigo e com você. Louvado seja o Senhor.
Porque Ele me chama de pedras vivas. Essa palavra é viva. Por isso que ela é diferente de qualquer outro estudo, de qualquer outro livro. É interessante sim estudar, porque ele fala que nós mergulharmos nas Escrituras. Meditar não é só passar rápido. Sabe, querido, às vezes acontece isso. Às vezes vamos falar a verdade, eu também. Que às vezes eu vou ler a palavra aqui na escola bíblica. Ou às vezes, quando não está tendo escola bíblica, de repente a palavra foi falada hoje aqui, no domingo. E às vezes eu só vou abrir a Bíblia no outro domingo, quando o pastor chamar. Ou não acontece isso? Só acontece lá em Minas, em Barbacena. Acontece, querido. Quer dizer que eu sou menos? Não. Mas o Senhor nos chama, o meditar, o aprofundar, é o lapidar. Eu sou pedra, você é pedra. Aleluia, Jesus. E Jesus falou que sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Aleluia. Ele fala muito sobre pedra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra aí em Efésios capítulo 2. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha que interessante, em outros lugares, Deus falando em Efésios, Deus falando em Pedro, nós somos pedras vivas, mas nós somos edificados numa pedra principal, numa pedra angular. Por que Deus fala isso? E essa palavra também fala, se você quiser ver mais para frente, se não me falha a memória, fala sobre Isaías, capítulo 28. Isaías, vamos lá rapidinho. Isaías 28, 16. Ó, já está em cima, louvado seja o Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para aprender no seu templo. Ou seja, eu estou aqui para aprender, querido. Você está aqui para aprender. A palavra nos chama como cooperador da obra de Deus. Nós somos cooperadores, mas tem uma obra que é dele, não é nem minha. A obra é dele, a obra dele vai ser estabelecida. E se eu e você não clamar, as pedras vão clamar. Aleluia. Essa palavra é para despertar. Eu louvo o Senhor porque estava sendo falada essa palavra no domingo, na escola bíblica. E os irmãos sabem que é a noite aqui. Por isso que Deus confirmou essa palavra no meu coração para falar sobre pedras. Se nós não clamarmos, Deus falava aqui no domingo pela manhã. E domingo a palavra foi falada, o pastor Edmar falou em outro lugar, em Gideão. Mas a palavra foi uma palavra de despertar no mesmo sentido. Ele falou que Deus quer te usar. E foi falado de manhã que nós somos pedras vivas. É o Espírito de Deus, não é para mim, não é para nós. E isso não é só comigo, é com você. Quantas vezes testifica na casa do Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo testifica com você que Ele está na tua vida? Mas muitas das vezes não é que nós não estamos com o Senhor, mas muitas das vezes, fala a verdade, nós não, Senhor, mais para frente eu vou ver isso aí. E como foi falado aqui com Carlinhos, não é por acaso que Deus trouxe eu e você aqui para ouvir a palavra dele. Porque a fé, querido, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé vai ser estabelecida, manifestada na minha vida e na sua vida, ouvindo a palavra dele. Porque quando a palavra dele é dita, ele mesmo vela pelo cumprimento dela, e ele lapida eu e você. A palavra de Deus é tão importante que Jesus falou naquela época: ouvir o que os fariseus falavam. Mas como que é isso? Se Jesus cobrava dos fariseus o fermento, que ele falava para nós como igreja ter cuidado desse fermento no futuro, que é o que? É eu ficar religioso, é eu falar, mas as minhas ações não serem compatíveis com o que eu falo. Isso é para mim, é isso que o Senhor está falando. Mas a palavra é tão importante
que ela falada é para você ouvir. Então Jesus falava para os discípulos dele, que era gente simples, pescadores, ouve. Mas ele falou, mas não faça conforme as ações deles. Ou seja, sabe o que aconteceu? Eles eram excluídos. Mas o fariseu, quando ele passava, a sombra dele não curava não, irmão. Mas Pedro, quando passava, a sombra de Pedro curava. Aleluia. Mas não é Pedro, é a própria presença de Cristo na vida de Pedro, dos discípulos. Aleluia. É isso que Jesus quer de mim e de você. Eu posso ter um estudo igual tinha os escribas dos fariseus, mas a minha confiança não pode estar no estudo. A minha confiança não pode estar no meu eu, no seu eu. Ai, irmão, eu já sei a fé. Não, querido. Eu preciso ser lapidado, você também. Não importa se eu estou na escola bíblica, não importa o título, se eu sou pastor, se eu sou bispo. Importa se eu faço conforme as palavras dele. Ele falou com Abraão: anda na minha presença. É andar em caminhada e ser perfeito. É para mim, é para você. Aleluia. Se ele falava com Abraão: Abraão, você já tem as promessas, filho. Não, essa é a diferença. Olha as pedras aí. Deus usou o profeta dele, João Batista. Algumas partes eu deixei marcado aqui. Depois você vê. Está em Mateus capítulo 3, 9. Mateus 3, 9. Deus usa o profeta dele, João Batista. Louvado seja o Senhor. Para falar o quê? O que os fariseus estavam falando na época com João Batista? Nós temos as promessas, né, irmão Marquinhos? Nós temos as promessas, se fiando nas promessas, se fiando em aparências. Eu sou crente, irmão. Olha minha carteira aqui, ó, de membro. Aqui eu sou obreiro, eu sou diácono. Ó, eu sou presbítero, sou evangelista, sou mestre, sou apóstolo, sou missionário, sou pastor, sou bispo. Mas Jesus está olhando para mim. Quem é você? Você é pedra viva. Pedra viva. Ou seja, pedra edificada na pedra angular. A palavra do Senhor diz que aquele que era rejeitado, Jesus foi rejeitado, mas foi escolhido por Deus como pedra angular. Pedra angular, queridos. Eu não sou da construção, mas alguma coisa a gente sabe. Pedra angular é aquela que vai dar a base, é a sapata, é aquela de esquina. Ela vai fazer um ângulo de 90 graus, ela vai sustentar de um lado, do outro, atrás, na frente, profundidade. Ou seja, Cristo é a pedra principal, é Ele que edifica a igreja. Quando Ele falou com Pedro: tu és pedra. E às vezes alguém pensava, é sobre Pedro a igreja. Não, é sobre a revelação, porque Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, não Pedro simplesmente, mas sobre essa revelação de saber que Ele é o Cristo. Isso é tão simples, eu sei, mas isso incomoda o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que é uma igreja que anda em revelação, que anda sabendo quem ela é, independente das minhas dificuldades, independente das minhas impossibilidades. Porque quem? Deus fará o impossível, mas eu faço o necessário. É igual Madalena. Eu gosto muito dessa passagem de Madalena. Nós temos aqui sobre Páscoa. Madalena, ela chegou, Jesus ele apresentou primeiro para ela, não foi nem para Pedro. O Senhor sabe honrar, querido. O Senhor é mais justo que eu e você. Muitas vezes somos injustos, nós como homem. O ser humano é injusto, tem situações injustas com você, mas Jesus está dizendo que Ele sabe honrar a sua fé. Eu honro os que me honram, e os que me buscam de madrugada me acharão primeiro. A questão da madrugada não é só do tempo, não, é da disposição. Deus vê quem está rasgando o coração. Deus ele fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, querido, muitas religiões procuram Deus, mas somente esse Deus procura um povo.
Procura as pedras vivas, pedras que foram edificadas nele mesmo, a pedra principal. Por isso, quando o inferno olhar para mim e para você, por que Deus está falando sobre Deus do impossível? Já terminando a mensagem, por que Deus está falando sobre Deus do impossível? E muitas vezes Deus falou isso comigo, eu falo, meu Deus, eu espero, Senhor, eu espero as minhas impossibilidades. Eu, Vinícius, espero no possível. Principalmente nessa situação que eu falei para os irmãos, minha pessoal, situação médica, cada um tem a sua situação pessoal. E principalmente nessa semana, que as situações se dificultaram e quiseram me trazer à memória coisas ruins. Mas a palavra do Senhor diz também: quero trazer à memória aquilo que me dará esperança. Aleluia! Ali fala em Lamentações de Jeremias: traga à memória aquilo que te dá esperança. Tem situações ruins. Foi falado hoje aqui, testificou no meu coração, que a gente tem que ter compaixão em situações difíceis. Mas muito mais o Espírito Santo, meu Marlene, falar no meu coração: está vendo isso? Você passou situação difícil, te lembrou situações do passado que quase que você perdeu a vida. Os médicos chegaram na minha família, meu filho chorando, se enganaram. Pode levar ele para casa. E o tempo foi passando, irmãos. Isso aqui não é conversa não, o tempo foi passando. Quando passou um ano, os médicos ligaram para minha casa, me acharam, minha família. Nós queremos os exames dele, do Vinícius. Por quê? Porque vai ter um congresso aqui em Belo Horizonte. Eu sou lá de Belo Horizonte. Vai ter um congresso e nós queremos levar os exames dele, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Não é fácil, mas o Espírito Santo falou no meu coração: Vinícius, hoje, dia 20 de abril de 2023, isso foi em 2017, março de 2017, você ainda está aí falando o meu nome, querido. Se alegre! Você é pedra viva, e você é pedra viva. Você tem testemunho. E o Senhor está despertando a igreja. Se as pedras não clamam, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. O Senhor fala muito sim no meu coração, mas as pedras é aqueles que são irmãos desprezados. É impossibilidade. Sabe o que é pedra? Pedra é um algo inanimado. Você já viu uma? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Parece, mas não tem vida. Não é girassol verdadeiro. Pedra é desprezado. Você olha para uma pedra, uma pedra não pode clamar. Esse é o impossível. O que eu li aqui em Mateus 3,9, que falou o profeta João Batista? Ele falou com os fariseus o que? Deus pode, até dessas pedras aqui, transformar filhos de Abraão. Você imagina o nó que deu na cabeça dos fariseus? Eles estavam se fiando nas aparências. Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, eles desprezavam outros. Em nome de Deus, nós somos os melhores. Não é isso que Deus está falando. Aí Deus quebra eles da emenda, usando o profeta para falar: você está aí se fiando na aparência, filho? Se Deus quiser, esse Deus que eu estou falando, até na pedra ele pode transformar filho de Abraão. É a mesma coisa que Jesus falou na frente. A palavra se encaixa, irmão. A mesma pedra angular que falou Isaías é o profeta messiânico que falava sobre o Messias. Por que eles, sabe o que Jesus falou? Se esses se calarem, até as pedras clamarão? Porque os fariseus estavam incomodados. Jesus entrando no jumentinho na cidade. Vocês conhecem a palavra? Não conhecem? Amém? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho. Vamos ler lá para nós a gente terminar o capítulo dessa noite. Onde que foi? Eu falei mais de um, mas o principal, Lucas 19. Glória a Deus. E já vou passar aqui o pastor e nós vamos fazer um clamor, amém? Vamos fazer um clamor aqui com a igreja. Um clamor do impossível, mas sabendo que esse Deus que é a pedra angular, Ele faz eu e você pedras vivas. Mais do que só esperar o milagre, irmão, Deus quer quem faz o necessário.
Deus quer igual Elias, traga a água aqui, que nós vamos rodear aqui com água. Mas espera aí, como é que o fogo vai descer em cima da água? É Deus que sabe, que Ele é o mesmo Deus da água, o mesmo Deus do fogo, é o mesmo Deus do vento. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele com a concha das suas mãos toma as águas, Senhor. Tu és o mesmo, é o Senhor que faz o possível, é aquele Deus que era desprezado, que Paulo falou. Qual que é o Deus que você prega? Aí você vai explicar o Deus desconhecido. Esse Deus, Ele é simples, Ele trabalha em coisas pequenas para mover coisas grandes, irmão. Um navio daquele tamanho, presta atenção no que Deus está falando. Um navio daquele tamanho, ele é movido com coisa pequena, um pequeno leme. E Deus está falando, faça igreja o necessário. O impossível vai vir, mas quando você, igreja, fizer o necessário, movimenta esse leme, coisas pequenas que vão movimentar coisas grandes. É o Deus da semente, irmão. Não mudou. Primeiro trabalha a semente, o próprio Jesus veio. O poder do Altíssimo envolveu ali Maria. Ele veio na semente. Ele não veio pronto. Ele quer que a igreja saiba trabalhar na semente. Faça o necessário. Lucas 19:40 diz assim: glória a Deus. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, eu estou lendo o 39, tá? Para a gente entender o 40. E disseram-lhe entre a multidão quem? Alguns dos fariseus, chamando ele de mestre: repreende os teus discípulos. Está vendo? Por que ele falou para repreender? Porque lá em cima, no versículo 28 diz: e dito isto, lá ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém. Amém? Só que onde eles falaram aqui, louvado seja o Senhor. No 20, no 36. Louvado seja o Senhor. 37. Amém? Lucas 19:37. Mas para ficar melhor, querido, estou ganhando tempo, que nós estamos chegando no tempo. Você lê depois o Lucas 19, para você entender. Diz a entrada de Jesus em Jerusalém, o 29, a partir do 28. Amém? A partir do 28. Aí você vai entender, o 37 diz assim, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, olha só, toda a multidão, aleluia, dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí o que os fariseus disseram diante disso? Tamanha era a alegria. Se você ler essa palavra, o Salmo 118 fala sobre isso. Então os fariseus temeram, porque eles conheciam o Salmo 118, conheciam Davi. Ou seja, estava se cumprindo a palavra, irmãos. Vai incomodar mesmo quando eu e você, nessa revelação do Senhor, saber que é pedra viva. Vai incomodar. Vão olhar para as suas impossibilidades, mas vão falar: como que é, Nelinilson? Como que eles estão declarando? Como que eles estão clamando? Porque igual Deus falou no domingo, Atos capítulo 20, não recordo agora o versículo, mas diz que em nada tenho a minha vida preciosa, Paulo falando, contanto que eu cumpro o chamado da minha vida. Ou seja pedra viva, o chamado da sua vida. E também preocupe com o seu irmão. Sabe por quê? Agora você vai entender da santidade e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e a comunhão entre os irmãos. Porque de repente, igual o fariseu, eu posso ser só santo para mim, mas eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo sentir que meu irmão é corpo comigo. Uma construção aqui, aqui, as pedras aqui, encaixa uma, outra do lado.
a outra, encaixa a outra. Se não tiver todos encaixados, e principalmente numa coluna, que é Jesus, a pedra angular, não tem estrutura. Então precisa da gente se encaixar como igreja. Precisa da gente, que aí a gente vai ser um edifício. A igreja não é esse lugar aqui que você vem aqui, mas aonde você for, você vai ser pedra viva. Não só falando que o Deus do impossível vai manifestar, mas você vai clamar no nome dele, como Pedro andava e curava, e nós vamos ver trabalhar nesse Deus. Bem, quero chamar o pastor, só nos glorifica o Senhor. E quero dizer para você também, se coloque de pé no nome de Jesus. Bem, querido, nós estamos terminando. Se coloque de pé, você e a sua família. Você que é servo do Senhor aqui na Manaim, você que é discípulo de Cristo, você que é obreiro, se coloque de pé, onde você estiver aí, ou se quiser chegar mais aqui para frente, nós vamos clamar com o pastor juntos como pedras, sabendo que nós vamos ser edifício com a união do Senhor, amém? Quando você lê no Salmo 133, nós pensamos que tão bom e suave é que os irmãos de união, mas diz ali que ali descerá a unção, o óleo sobre a barba. Ou seja, a unção do Senhor que diz que despedaça o jugo, despedaça o peso, a unção de Deus que vem manifestar para fazer que a gente ande como igreja, ela só vem na união, querido. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Paz, queridos. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, onde se confirma a palavra de Deus, de nós sermos igreja, e a igreja não se faz de pedras mortas. Nossa amada disse aqui que as pedras são inanimadas, mas a pedra verdadeira que Jesus estabeleceu sobre a terra é uma pedra viva. Você é pedra viva para poder anunciar e levar a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos então clamar. Clamar é você levantar a sua voz, aumentar o tom da sua voz no nível espiritual e falar com Deus e ter a certeza que Ele está ouvindo e que Ele vai responder às suas orações. Nós estamos aqui num propósito de Deus fará o impossível, e eu creio que Ele já fez o impossível na vida de quem? Daqueles que tomam posse, daqueles que se colocam, daqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Pai querido e santo, nessa noite, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra, ela não fez curva, ela foi direta, orientando a Tua igreja, para que a igreja seja santa, para que a igreja seja uma igreja viva. E sendo uma igreja viva, é uma igreja que produz, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que não se cansa, é uma igreja que trabalha para fim de obter o resultado, de ganhar vida, de levar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar daquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, então em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, manifestar a Tua graça, do Teu poder, que haja, Senhor, sobre as vidas daqueles que vieram buscar nesse lugar o impossível, sabendo que nós faremos a nossa parte, mas o impossível que não está em nossas mãos, o Senhor fará. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a Tua igreja toma posse da Tua palavra nessa noite, e a Tua palavra é: eu faço o impossível na Tua vida. Faça somente a Sua parte de crer, de ouvir e de meditar na minha palavra dia e noite, ou seja, em todos os tempos. Assim, Pai, nós declaramos, profetizo sobre a igreja de Jesus Cristo a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, meu querido. Obrigado, viu? Bênção. Glória a Deus. Eu veio lá direto de Belo Horizonte, Barbacena. Qual que é o nome da cidade? Belo Horizonte, capital. Bênção, glória a Deus. Bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes de nós encerrarmos, cadê o louvorzinho? Parou aqui porque logo agora que eu preciso. Oh, Jesus Cristo.
Daqui a pouco vocês vão fechar a porta e deixar a gente aqui. Feche seus olhos se você puder, por favor. Fica aqui, Vinícius. Dá pra ficar um pouquinho? Fica aqui. Não deixa sozinho, não. Feche seus olhos, igreja. Você pode fechar seus olhos? Nessa noite, o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor falou sobre nós nos posicionarmos naquilo que Ele nos deixou, naquilo que Ele nos orientou. Muitos buscam bênçãos sobre essa terra, bênçãos materiais. Muitos buscam respostas de Deus. Muitos buscam promessas declaradas de Deus sobre a terra, sobre as vidas. Mas a verdade é que nós não nos colocamos na posição que o Senhor nos dá e nos orienta. E a palavra essa noite, ela vai de encontro à sua necessidade, à sua vida. E é necessário para que você tome posse dela, você dê um passo de fé. E essa noite o Senhor quer te convidar a ser uma pedra viva, a ser um instrumento de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus familiares. O que você busca na sua vida? Eu tenho certeza que se você buscar outra coisa a não ser Deus trabalhar e agir na tua vida, nada vai valer a pena. Por isso que o Senhor essa noite Ele te convida a você se posicionar como filho de Deus. Deus pode e Ele mudará a sua vida. Eu não sofrerei mais, eu não sofrerei perdas, eu não vou chorar mais. Não é isso. A questão é que se você se posicionar e dizer: Jesus, eu te quero, Ele estará contigo, como disse o nosso amado. No barco, ali o Senhor estará. Essa noite então o Senhor quer te convidar a você dizer assim: Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu quero mudar a história da minha vida. Eu te quero como pedra angular, pedra que dá sustentação na minha vida. Eu preciso de Ti. Se houver alguém nessa situação de que queira entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que você sem Ele não é nada, sem Ele você não vai alcançar lugar nenhum. Você já tentou e não conseguiu. Se nessa noite você quer entregar a sua vida, não à igreja, não para ser crente, mas entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Diga assim: Senhor, eu quero andar conforme a Tua vontade. Eu quero mudar a história da minha vida. Chega de história de morte, chega de história de sofrimento, chega de história de comer somente o lixo. Eu quero comer e viver o melhor dessa terra. Se tem alguém nessa situação e você quer, se você ouviu a voz que o Senhor ministrou através do profeta de Deus aqui, se você quiser, levante a sua mão e diga assim: eu quero mudar a minha vida. Deus não vai insistir, porque a palavra de Deus é valorosa, foi pago um alto preço. Então, se você ouviu essa palavra, não se posicionou hoje, peça a Deus misericórdia para te dar uma nova chance. Amém? Assim eu agradeço então em nome de Jesus. Obrigado, querido. Glória a Deus. Quero orar aqui. Adriane, traz aqui a moça, por favor, para a gente orar. Quero louvar a Deus também hoje pela vida da nossa irmã Lília, que está fazendo 20 anos. Glória a Deus. E eu quero comemorar o meu aniversário na casa do Pai. Dá uma olhada para trás, Lília, para todos mundo te conhecer. Glória a Deus. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse aqui é o Adriano. Cadê o pequeno? Adriano. Vai ser para Adriano, né? Você pode se a mão para cá, igreja? Quem que tem Adriano? Pai, em nome de Jesus. Pai, nós, na autoridade do Teu Espírito Santo. Oh, Pai, Tu é o Deus que pode curar e que cura todas as coisas. Operando, Senhor, quem impedirá? Assim, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, agora, tira toda a enfermidade da vida da Adriana, Senhor. Restaura a vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro
declaro enfermidade, sai agora em nome de Jesus, porque o Senhor, oh Pai, é o Deus da cura. E assim eu profetizo e declaro sobre a vida da Adriane, em nome de Jesus, a cura. Amém? Glória a Deus. Se você quiser, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Deus já curou a Adriane em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. De pé como você está, nós já vamos encerrar. Só um recadinho, dia 28, dia 29 e 30 de abril, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja. Mas o maior aniversariante é o Senhor Jesus Cristo. Então você é o nosso convidado para vir para essa festa. Sexta, sábado e domingo da semana que vem. Sexta, sábado e domingo, as últimas sexta, sábado e domingo de abril. Amém? Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Amém. Então eu posso a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse propósito termina hoje, tá bom? De culto sobre o propósito Deus fará o impossível. Porque a semana que vem, na quinta-feira, não teremos culto, porque teremos sexta, sábado e domingo. Mas o propósito de Deus continua na sua vida, dele fazer o impossível. Amém. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá. Nesse domingo agora temos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. No outro não teremos por conta dos eventos. Mais algum recado? Regina, está tudo certo com as camisas aí, camisetas? Está mais ou menos? Quem ainda não acertou, procure a Regina. Mesmo que você não tenha dinheiro, procure, que a Regina está dando dinheiro. Então procure ela no final do culto aí, tá bom? Esteja acertando com ela. Glória a Deus. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.